Olá, meus amigos! Bem-vindos de volta a esse canal. Hoje a gente vai entrar num tema muito interessante: a sabedoria oculta, a sabedoria que tem por trás do simbolismo nos contos de fada. Pois é, hoje em dia a gente anda muito empobrecido no conhecimento do que é oculto, do que é simbólico. Então, muitas vezes a gente acha inútil e até mesmo prejudicial continuar transmitindo esses contos de fada. Mas olha só, contos de fada são um recurso psíquico importante. Então, para conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica aqui nesse vídeo. Gente, quando a gente está falando em contos de fada, quando a gente está falando em mitologia, quando a gente está falando inclusive sobre as fábulas, muitas vezes a gente está falando de histórias muito antigas, milenares, histórias inclusive que antecedem a escrita. Então são histórias que são contadas de boca a ouvido, né? São histórias milenares. Quando a gente fala em estrutura arquetípica por trás dos contos, o que a gente está falando? De histórias com estruturas muito parecidas em vários lugares do mundo. Então a gente vê histórias arcaicas num conto chinês. Quando você vai para um país aqui como o México e vai pesquisar civilizações antigas, como os incas, maias, astecas, você encontra contos e histórias com a mesma estrutura. Então é isso que a gente chama de arquétipo, quando essas estruturas, elas não seguem, elas são atemporais, elas não seguem regionalidade, né? Então vamos diferenciar um pouquinho o que é mito de fábula, de contos de fada. Quando a gente está falando em mito, a gente está falando em um conteúdo completamente simbólico. Então, o mito ele não tem uma carga ética, de moralidade por trás. Então, vamos pensar aqui num mito. Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu falo sobre o mito de Cronos, certo? Então, Cronos era um deus que devorava os seus próprios filhos. Em nenhum momento desse mito tem lá o adendo do que significa isso. É uma questão interpretativa, então cada um vai avaliar de acordo com os conteúdos que ele tem, né? A mitologia de Cronos vem dizer e representa simbolicamente que Cronos é o deus do tempo. Então, quando ele devora os seus filhos, quer dizer que o tempo está devorando a cada um. Mas essa é uma análise do símbolo. Em nenhum momento tem um adendo de ética e moral. Afinal de contas, imagine um pai que devora os filhos. Seria tremendamente cruel. Então, os mitos, eles têm aí proeminente a característica simbólica. Quando a gente fala em fábula, é justamente o oposto. A fábula, ela traz um conteúdo ético e moral, e ele é empobrecido no conteúdo simbólico. Então vamos pensar aí na fábula da cigarra e da formiga, né? Então a formiga trabalha todo o verão, trabalha o ano todo e diante de uma adversidade como o inverno, ela poupou, ela tem aonde recorrer. Enquanto a cigarra cantou o ano todo e na hora de uma adversidade, ela não tem a quem recorrer. Não tem símbolo aí por trás, é óbvio, a gente já conseguiu entender qual é o recado, certo? Quem trabalha é recompensado. E o conto de fada? O conto de fada é justamente a junção desses dois aspectos. O conto de fada ele vem carregado de um conteúdo ético e moral, então ele valoriza a coragem, não mentir, não ser preguiçoso, ser boazinha, né? Os bonzinhos são sempre recompensados no final. Então, em sua superfície, o conto de fada ele traz essas características éticas e moral. Agora, no conteúdo simbólico, esse fica mais oculto. Então, é importante a pessoa ter um pouco de profundidade para conhecer e reconhecer esses símbolos. Mas, independente de você reconhecer conscientemente, percebe que a gente tem predileções por algumas histórias? Esse é um reconhecimento inconsciente, porque são recursos psíquicos que a gente pode se utilizar
de maneira inconsciente. Então vamos falar um pouquinho mais disso. Os contos de fadas, eles seguem algumas estruturas. Se você for ler um conto de fada racionalmente, no começo da história você já tropeça, você não consegue ir adiante. Como que começa todo conto de fada? No Era uma vez. Era uma vez é quando? Era uma vez é onde? Quando você conta um conto de fada para uma criança, você fala, olha, era uma vez num reino distante. A criança te pergunta, mas que ano foi isso? Em que país foi isso? Não, isso aqui nunca aconteceu na história. Então, quando a gente vai entrar num conto de fada, a gente já tem que começar a ler com uma mente intuitiva, uma mente simbólica. Era uma vez, é agora. Era uma vez é sempre que você necessitar daquele recurso. Era uma vez é tempo simbólico. Quando a gente fala em conto de fada, nós estamos falando de um campo psíquico. É uma batalha interna. Todos aqueles personagens são personagens que moram dentro de você. A bruxa, o dragão, né, representa a nossa ira, a princesa, o príncipe, são todos conteúdos simbólicos que estão dentro de você. Então, era uma vez, é sempre que você necessitar. Outra questão que a gente precisa se ater quando a gente fala em contos de fada são os paradoxos lógicos. Quem quer ler racionalmente, a gente pode desistir, né? Qual é o sentido de uma mãe mandar uma criança com uma cesta cheia de doce no meio de uma floresta para a avó? Né? O risco é altíssimo. Então, assim, é um paradoxo lógico que a gente precisa ultrapassar. Né? Quando a gente fala em Branca de Neve, nossa, Branca de Neve, ela foi completamente distorcida, né? Gente, nunca foi moda necrofilia, tá? A gente não tá dizendo que não aconteça, mas não é um comportamento comum. Não se trata de um homem ver uma garota dentro de um caixão e ir lá e beijá-la. A gente está falando do encontro do masculino e feminino, gêneros que se apoiam, né? O masculino ali que está devolvendo a vida para ela, para que ela consiga ter recursos psíquicos internos, né? E o feminino dela, que ela consiga manter a ternura, a capacidade do cuidado. Então é a grande junção. Aqui nesse canal também a gente fez um vídeo falando do princípio de gênero. Essa é uma batalha de campo psíquico. Quando a gente está empobrecido, a gente pensa o quê? Nossa, mas que machista esse conto. E não se trata disso. Então a gente precisa ultrapassar e abstrair esses paradoxos lógicos, né? Senão a gente não consegue ler Os Três Porquinhos, por exemplo. Qual o sentido? Três porcos não falam, né? Ou um boneco de madeira que vem à vida. Qual é o sentido, qual é o simbolismo por trás disso? Então, a gente precisa ler com uma mente intuitiva e não racional, lógica. Outro ponto em comum quando a gente fala em contos de fada clássicos são os antagonistas. Então, quem são esses antagonistas? A bruxa, né? O dragão, o lobo mau, a madrasta, enfim, são antagonistas que se contrapõem a esse personagem e ele precisa criar ferramentas para que ele consiga vencer esses personagens que geralmente são muito maior que eles. Então ele precisa trabalhar uma série de recursos dentro dele, coragem, né? Força de vontade, organização. Então tem uma série de ferramentas que o herói precisa adquirir para que ele consiga batalhar com esse antagonista. E, gente, esse antagonista, a gente está falando de dificuldades internas, né? Ver o mundo pelos olhos da bruxa, a gente está falando em ver o mundo, como é no conto da Rapunzel, né? Veja bem, a Rapunzel a gente pode interpretar ela, né? Presa dentro dela. Ela não via o mundo lá fora.
O mundo lá fora só era contado para ela pela bruxa. Então, tudo que ela via do mundo era através dos olhos da bruxa. Era um mundo de maldade, um mundo cínico, um mundo mentiroso. Então, quando ela começa a cantar, ou seja, ela começa a entrar em contato com a sua alma, né? Cantar, o príncipe começa a subir. E o príncipe representa a pureza, a nobreza, é mudar o paradigma, como você enxerga a vida. Então a gente está falando de uma questão muito mais profunda, né? Cortar a visão, cortar a relação com a bruxa significa se ressignificar, enxergar o mundo de uma maneira diferente. Os antagonistas dos personagens de hoje em dia geralmente são movidos pelo quê? Vingança, ódio, são motivos mórbidos. E isso reflete muito como nosso inconsciente coletivo atual funciona. A gente não está falando de recursos psíquicos nobres, a gente está falando de recursos psíquicos mórbidos, né? Que são movidos pelo ódio, pela raiva, vingança e etc. Outro ponto em comum que a gente vai enxergar nos contos de fada são as armas mágicas, né? Então, o príncipe chega lá, ele não tem recurso nenhum para vencer esse dragão, ele não tem condição. E aí, no meio do caminho, ele encontra um velho sábio que dá um manto da invisibilidade, ou que vai dar a coragem, ou que vai dar uma flecha, enfim, né? O que significa isso? Muitas vezes, diante da vida, diante de uma dificuldade, diante de um obstáculo imenso, a gente ainda não tem condição de enfrentar. Mas é importante que a gente comece a trilhar nossa jornada do herói e no meio do caminho a gente começa a aprender e a encontrar novas ferramentas. Quando a gente fala em campo psíquico, as ferramentas humanas são outras, né? Não vai te aparecer um manto da invisibilidade, mas você pode desenvolver muito mais bom senso, né? Não vai te aparecer uma flecha mágica, mas você começa a desenvolver e criar força de vontade. Então, a primeira coisa dentro da jornada de um herói é ele ir, é ele caminhar. E ao longo do caminho, a vida, sincronicidades, né? O acaso não existe, vai possibilitando a ele os recursos necessários para que ele consiga matar os seus vilões internos. Então só vai, se joga, né, gente? E por último aí, o que a gente vê em ponto em comum nos contos de fada é que quando estamos falando de contos de fadas clássicos, nós estamos falando de motivações nobres e justas, né? O príncipe sai para salvar a princesa, não porque ele vai se tornar o rei ou porque ele vai ganhar não sei quantos cavalos. Ele é um príncipe, ele já é nobre, né? A gente está falando de recursos psíquicos nobres que vão lutar a favor da justiça. Então esse jovem príncipe, praticamente um adolescente, ele vai nessa jornada do herói porque é o certo a fazer. Então quando a gente está falando em contos de fadas clássicos, nós estamos falando em pessoas movidas pelo amor e pela nobreza. Vamos reparar que a Branca de Neve, quando o caçador a deixa partir, ela não tenta virar o jogo, ela não tenta convencer ele, ai, vai lá, mata a madrasta, muito pelo contrário, ela continua em sua jornada sendo gente fina, né? Organizada, boa cozinheira, sabia chegar na casa dos outros, né? Faz logo uma amizade aqui e ali. Então a gente está falando de quê? Uma pessoa que vai na sua jornada do herói, mas que mantém ferramentas importantes, como a bondade, a cooperação, a lealdade, a amizade. É isso que a Branca de Neve se trata, né? Veja bem, falando em Branca de Neve, esse vídeo vai ficar longo, viu, Amanda? Quando a gente está falando em Branca de Neve, a gente pode pensar aí nos alquimistas, né? Os alquimistas são cavaleiros aí, né, que ficaram muito proeminentes na Idade Média, porque prometiam transformar um chumbo ordinário, um metal ordinário, em ouro.
Na verdade, os alquimistas faziam isso para passar ali pela Idade Média, pela igreja, desapercebido, mas na verdade eles gostariam de transformar o ser humano de chumbo em um ser humano de ouro, né? Um ser humano que trilha uma jornada de nobreza. Branca de Neve, branca como a neve, cabelos negros como o ébano e boca vermelha, né? Quando a gente está falando aí nos livros alquímicos, a gente fala do livro negro, branco e vermelho, a gente fala justamente dessa jornada do herói. Então, quando você tem um pouquinho mais de profundidade no conteúdo simbólico, a gente entende que a Branca de Neve estava na sua jornada da heroína e que ela precisava do encontro com o seu aspecto masculino que salva a si própria. Ali é o casamento perfeito, né? Quando o mundo das ideias tem junção com o feminino que cuida, que acolhe, é o casamento ideal. Então, a gente está falando de um recurso psíquico interno, importante, né? Muitas vezes a gente fica buscando esse príncipe lá no externo, mas esse salvamento, o felizes para sempre, acontece aqui, nesse campo psicológico. Bom, pessoal, então hoje a gente deu aí uma pincelada sobre conhecimento, né? Alguns recursos psíquicos que são disponibilizados para a gente desde a primeira infância e que chegam com os contos de fada, né? O Pinóquio, né? Ele traz uma série de lições e o que fica superficial é que você não pode mentir, que você não deve mentir, mas em oculto, o Pinóquio em nenhum momento ele se pergunta: nossa, por que eu nasci menino de madeira? Por que todo mundo já veio normal? Não, ele não se queixa, ele já vai, né, com ânima, tentando entender, né, como ele pode se tornar um menino de verdade, como ele pode se tornar um homem de ouro. Às vezes a gente está aprisionado realmente aí num corpo de madeira, né, superficial, vendo o mundo de uma maneira superficial. Então vamos continuar sim contando os contos de fada, vamos aproveitar e começar a nos alfabetizar nesse conteúdo simbólico, isso é muito importante, tá? Os roteiros ainda seguem essas estruturas e não é à toa. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre contos de fada, recomendo um autor chamado Joseph Campbell. Ele fala bastante de vários tipos de estrutura de contos de fada. Hollywood segue até hoje, a gente é bombardeado desses conteúdos até hoje. Então é importante que a gente entenda minimamente que linguagem é essa, certo? Espero que tenham gostado. Aguardo vocês aqui. Até semana que vem.